Olá pessoal, hoje eu vou resolver aqui uma questão sobre movimento uniforme da UESP. Então acompanha aí. Um passageiro perdeu um ônibus que saiu da rodoviária há 5 minutos e pegou um táxi para alcançá-lo. O ônibus e o táxi descrevem a mesma trajetória e seus movimentos são uniformes. A velocidade escalar do ônibus é de 60 km por hora e a do táxi é de 90 km por hora. O intervalo de tempo necessário ao táxi para alcançar o ônibus é de... Então, beleza, ele foi bem claro, ele quer saber o intervalo de tempo necessário para o táxi alcançar o ônibus. Pessoal, para fazer esse tipo de questão é importante que você faça uma ilustração. Eu fiz uma ilustração aqui para facilitar a nossa vida, tá? Então vamos lá, tá aqui a ilustração. Então ele disse, ó, um ônibus, né? E eu fiz essa ilustração baseada nesse texto, claro. Quer ver? Acompanhe como eu fiz essa ilustração. Um passageiro perdeu um ônibus que saiu há 5 minutos. Então, quando o passageiro chegou lá na rodoviária, o ônibus já tinha saído há 5 minutos. Ele pegou um táxi, o passageiro pegou um táxi para alcançá-lo. Então, tá aqui, o passageiro pegou esse táxi, né? Para tentar alcançar esse ônibus. E vai alcançar, né? Porque a velocidade do ônibus é de 60 km por hora e a do táxi é de 90 km por hora, né? O ônibus e o táxi descrevem a mesma trajetória. Então, eu deixei claro que é a mesma trajetória, eles descrevem, né? E os movimentos são uniformes. Isso aqui é importante. Os movimentos são uniformes. Então, estou coletando essas informações, né? Para a gente ficar mais simples na hora de resolvermos a questão. Pronto. A velocidade escalar do ônibus é de 60, eu já disse o intervalo de tempo. Beleza. Pessoal, a primeira coisa aqui é veja que eu estou considerando que a origem aqui é a rodoviária, né? Onde o ônibus saiu, o ônibus estava aqui, só que ele gastou 5 minutos. Ele já está numa nova posição, que eu não sei que posição é essa, mas tem como a gente descobrir essa posição, tá certo? Veja, focando primeiro no ônibus. Então vamos focar primeiro no ônibus. 5 minutos faz que ele saiu da rodoviária. 5 minutos. Então, quanto será que ele percorreu? Qual deve ser essa nova posição aqui do ônibus? Aqui embaixo aí. Depois de 5 minutos, veja que ele está no movimento uniforme com 60 km por hora, né? A cada 1 hora ele percorre 60 km. Eu estou trabalhando aqui quilômetros por hora e o tempo que foi dado foi em minutos. É bom que nós transformemos logo esse tempo de minuto para hora, né? Então, fazendo essa transformação, né, para transformar minutos para hora, é só dividir por 60. Então, vamos dividir aqui por 60. Aí você pode aqui, ó, simplificar por 5. 60 por 5, 12, né? Então você vai ficar com isso daqui, ó. 5 minutos é igual a 1 sobre 12 horas. Beleza? Já fiz essa transformação. Aí o que eu quero agora? Vamos lembrar aqui, ó, a velocidade dele. O ônibus ele está percorrendo 60 km a cada 1 hora. Tá aqui, eu destaquei aqui na figura e isso aqui foi dado no comando da questão, né? Então veja. O ônibus já está se movimentando há 5 minutos, ou seja, isso daqui é 5 minutos, né? Só que está em hora. Nesse tempo, qual foi a distância percorrida por ele, né? Então veja, eu estou procurando aqui o S, a nova posição, poderia ser X, eu estou utilizando aqui o S, né? Só fazer aqui mesmo pelos extremos, aí. S vezes 1 e 1 sobre 12 vezes 60. Então vamos organizar isso daqui, 1. Então S vezes 1, S, 60 vezes 1 sobre 12. Aí veja, pessoal, 60 vezes 1, 60 dividido por 12. Então, vou fazer isso aqui devagarzinho para todo mundo acompanhar. Aí você pode aqui simplificar, ou dividir na verdade já, né? 60 dividido por 12 dá 5. 5 quilômetros é a nova posição do ônibus. Posição do ônibus que ele está aqui. Quando o passageiro pegou aqui o táxi lá na rodoviária. Então, o ônibus já estava aqui a 5 km. Beleza, pessoal. Eu preciso agora encontrar as funções horárias desses dois movimentos, né? Do movimento desses dois objetos, do táxi e do ônibus. Então, vamos começar com o táxi aqui. Então, foque aí no táxi. O táxi está realizando um movimento uniforme. Todos eles, os dois, né? Está realizando um movimento uniforme. Então, sabendo disso, eu posso utilizar a função horária do movimento uniforme. S é igual a SO mais VT, aquela que o pessoal chama de sorvete, né? Então, veja, isso daqui é a função horária do táxi. Então, vou só substituir. Veja que a posição inicial do táxi, pessoal, está aqui. Ele está partindo aqui que eu estou chamando de origem, né?
E a velocidade do táxi está aqui, é de 90. Acompanha aqui na figurinha, ó, 90. Então, eu vou só substituir aí. Ó. Então, a posição do táxi, a função horária do táxi, eu coloquei o T aqui para simbolizar o táxi, partiu da origem, né? A origem mais a velocidade do táxi, 90 vezes T. Então, esse zero vai sair daqui, então fica a posição do táxi igual a 90T. Essa é a equaçãozinha aqui, a primeira, né? É a posição do táxi, é dado por essa funçãozinha aqui, beleza? Eu vou chamar até essa equação de 1. Agora vamos focar no ônibus. O ônibus também está realizando um movimento uniforme. Sendo assim, eu posso utilizar a função horária do movimento uniforme para o ônibus, que é sorvete, né? S é igual a SO mais VT. Veja bem, pessoal, a posição inicial do ônibus é aqui, ó, 5 km, né? Tá aqui, ó, 5 km, aqui embaixo. Beleza? 5 km. E a velocidade do ônibus, nós já vimos, é 60. Então, vamos só substituir aqui esses valores. Veja que aqui é a função horária do ônibus, esse O aqui é O do ônibus, tá certo, pessoal? A posição inicial é 5 do ônibus aqui, mais a velocidade do ônibus 60 vezes T. Essa é a outra função horária que nós vamos trabalhar aqui. Veja bem, pessoal, o que foi que ele pediu? Ele pediu um intervalo de tempo necessário ao táxi alcançar o ônibus. Veja que esse táxi ele está com uma velocidade maior do que a do ônibus, então a tendência é que ele vá lá e ele alcance o ônibus. Com quanto tempo isso vai acontecer? Aí veja, em quanto tempo isso vai acontecer? É a pergunta. Veja bem, pessoal, quando isso acontecer, o que é que nós podemos dizer? Podemos dizer que eles vão estar na mesma posição, tá certo? No instante em que eles se encontrarem, eles vão estar na mesma posição. Então veja, no encontro, o que é que eu posso dizer? A posição do táxi vai ser igual à posição do ônibus. Então, a posição do táxi é dada por isso aqui, ó, 90T, e a posição final aqui do ônibus é dada por isso aqui, ó, 5 mais 60T. Então, é só substituir aqui, ó, do táxi, 90T, veja, isso aqui é 90T do táxi, isso aqui do ônibus, 5 mais 60T, beleza? Então, vou até apagar isso daqui para não ficar muita informação aqui. Beleza, eu quero saber esse tempo, que vai ser o tempo de encontro, né? Só resolver essa equaçãozinha agora. Então, vai passar menos 60T, ó, 90T menos 60T, o 5 estava aqui e continua aqui, nada aconteceu com ele, tá certo? 90T menos 60T dá 30T igual a 5, né? 30T igual a 5, só fiz essa diferença aqui. Esse 30 que está aqui multiplicando agora, ele vai passar dividindo, vai ficar T igual a 5 dividido por 30, beleza? 5 dividido por 30. Então, vamos seguir aqui, eu preciso de um pouco mais de espaço. Então, ó, continuando aqui as nossas continhas, então ficou aqui, ó, T igual a 5 sobre 30. Eu vou até apagar isso daqui. Eu posso simplificar isso daqui, ó, por 5 dá 1, por 5 dá 6, tá certo? Então, em vez de 5 sobre 30 fica 1 sobre 6. 1 sobre 6. Isso hora, nossa resposta lá está em minutos, pessoal. Aí, para transformar isso aqui para minutos, é só multiplicar por 60. Você multiplicando por 60, vai ficar com isso. 60 vezes 1, 60 dividido por 6. Vai ficar 60 dividido por 6. Quando você fizer essa continha aqui, 60 dividido por 6, 10 minutos. 10 minutos é a nossa alternativa. Vamos ver onde ela está lá. 10 minutos é a letra B, tá certo? É isso daqui, pessoal. A letra B é a nossa alternativa. Obrigado aí e até a próxima.